Dá para saber se o som tá bom? Oi? Dá para saber? Dá. Deixa eu colocar o para testar, deixa eu ligar o microfone aqui. E a live já tá rolando, certo? Quando eu soltar a música, Colocou você já o sabe link? que começou. Vou colocar agora. A Derlane do Alto me tá mandando eu mandar o link. A gente vai mandar agora já, né? Olá, pessoal. Eu sou Pedro Barroso. Olha, todas as segundas, das 18 às 19, aqui nesta plataforma do Avali Notícias. Este programa, Cidadania, Direitos e Deveres. Aqui a gente não vai deixar você sentado à beira do caminho sem nenhuma resposta. Estou aqui ao lado da doutora Sandra Regina, que é uma advogada brilhante, um exemplo de advocacia e de superação, ao lado também do pastor Reinaldo, da Aprisco. Boa noite, doutora Sandra. Suas considerações iniciais. Boa noite, doutor Pedro. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Hoje vamos aqui tentar sanar algumas dúvidas e trazer alguns esclarecimentos a todos que estão aqui nos assistindo e que queiram apreciar a nossa comunicação, não é? E tudo de bom que nós vamos oferecer aqui para a população em geral. Tudo de bom para a população. Este é o programa número 1. Boa noite, pastor Reinaldo da Aprisco. Suas considerações iniciais. Pedro, boa noite. Boa noite, estou muito feliz por estar aqui nesse primeiro programa e estar aqui no Avali Notícia. E tenho certeza que vai ser um bate-papo, vai ser algo muito legal hoje aqui. Isso é muito importante. Esse Avali Notícia, um abraço aqui para o nosso amigo Juarez, né? Que é o cérebro do Avali Notícia. Bom, temos uma pergunta jurídica. Depois a gente parte para as outras. A pergunta jurídica, doutora Sandra, é a seguinte. A senhora não tem medo de defender um criminoso, um bandido, para uma mulher? Se for preciso, a senhora defenderia? Qual é a sua posição sobre isso? Olha, doutor Pedro, nós quando ingressamos no direito, nós aprendemos que a partir de um certo momento, a nossa opinião pessoal, ela tem que ser deixada de lado quando nós vamos ingressar ou defender a pessoa que está nos contratando. Muitas vezes essas pessoas vão ter cometido crimes, vão ter feito coisas erradas. Então, nesse caso, quando o advogado se propõe a ingressar no direito penal, muitas das vezes ele está deixando de lado a sua opinião pessoal para defender o direito daquela pessoa, o direito que aquela pessoa tem de se defender, de ter um processo correto, a ampla defesa, o contraditório, de saber que os direitos dela serão respeitados, de estar lá como assistente jurídico, né, pessoal, para garantir que os direitos e deveres daquele criminoso, né, que até o momento está sendo posto em processo, ele vai ser defendido e vai ter um devido processo legal. Pois é, muito bem. No caso, isso é muito interessante porque quando um acelerado, um bandido, entre aspas, recebe um tiro, uma facada ou algo similar, que vai ao hospital, a uma clínica, o médico não se recusa a dizer, não, eu não vou tirar essa bala que está alojada em sua cabeça, em sua coluna, porque você é um ladrão, porque você é um criminoso. Não, ele fez um juramento, né, na academia, na formatura, de realmente... De estar lá, de defender. Na verdade, o médico está lá para proteger a vida, independentemente, né, de quem chega, se foi um bandido, se foi um ladrão, se foi uma vítima, uma mulher desesperada, ele está lá para defender a vida. Da mesma forma que nós estamos aqui para defender o direito. Então, independentemente da pessoa, a partir do momento que você é contratado, que você surte o seu interesse de defender o seu cliente, você tem que deixar de lado essas posições pessoais e passar a olhar somente o direito do cliente e fazer o melhor trabalho possível. Mas, doutora, agora vem cá. Veja essa aí, viu, pastor Reinaldo? E o ouvinte?
por exemplo, a pergunta que foi feita, você pode colocar aí, repetir a pergunta, só para tá aí. Tá. Pronto. Agora, no caso, como é que fica? Você não é assustador, não é amedrontador você defender uma pessoa deste quilate, assim, mesmo assim você encara você com essa altura de 1,90 m? Os poucos 1 metro e alguma coisa que nós temos, não é? Nesse caso, eu acredito que não, porque a partir do momento que nós sentamos frente a frente com o cliente, é justamente para ele falar a verdade na nossa cara, né? Ele tem que nos dizer, olha, doutor, eu fiz isso, por quê? A conversa cliente-advogado, ela tem que ser sincera, ela tem que ser aberta, porque o advogado ele precisa saber e entender o caso para poder defender o cliente. Se ele ficar nas minúcias, nas entrelinhas, ou tiver com medo, ele não vai fazer um bom trabalho. Automaticamente o trabalho que ele vai fazer vai ser irrisório, vai ser de pouca valia e só vai vir a prejudicar o cliente. Então, nessa melhor forma, é melhor que você se recusar ao direito penal, né? E partir somente para as áreas cíveis, previdenciárias, porque muitos advogados que eu já conheço já me falaram que o direito penal é uma área ciumenta. Não é? Quando você é do direito penal, você só é do direito penal. Você gosta, porque você é apaixonado por aquilo. Não pelos... Todo mundo fala, não, mas apaixonado por defender criminoso, não, gente. Apaixonado por defender o direito das pessoas. Somente isso. Não tem lá criminoso ou... Não. E ninguém nasce criminoso, né? Ninguém nasce criminoso. Ninguém nasce saciseiro, ninguém nasce traficante, ninguém nasce assassino. Não. É como diz Rousseau, as pessoas nascem puras e ingênuas e a sociedade os corrompe, né, os perverte. A gente nasce puro, é uma folha, uma lauda de papel em branco e cada um começa a sujar. Bom, neste caso aí, Gui, você tem aquela músicazinha de dizer, não bote agora, você tem ela aí na agulha, que é interessante porque um ouvinte, uma pessoa que acompanha o nosso trabalho, ele pergunta o seguinte, olha, veja aí, pastor Reinaldo, você passa muito por isso, você tem muito... Você não passa, você vivencia e ouve muito isso com a doutora Sandra e os ouvintes também, os telespectadores. Veja bem, pergunta, olha, o policial civil teve na minha casa, na casa da pessoa, à noite, 19 horas, arrombou a casa, derrubou os pratos, abriu o fogão, botou o fogão de perna para cima, fogão não tem perna, mas ele disse que botou de perna para cima, quebrou tudo e etc. Atrás de drogas. Onde é que está a droga? Onde é que está as drogas? Aí pergunta se este servidor público pode entrar nessa hora da noite na casa de um cidadão, de uma cidadã, porque ele diz que tem filhos pequenos, é casado, tem vizinho, a vizinhança toda viu, e eles não acharam nada. Graças a Deus, não achou nada. Mas ele passou por esse constrangimento. Ele quer saber se pode fazer isso, porque ele diz que mora aqui num lugar, numa invasão. Ele mora numa invasão, num lugar pobre, e não teve nenhuma defesa, ele ficou indefeso. No caso, ele queria saber se os servidores públicos, né, na polícia pode invadir invadir o domicílio dele. Olha, a legislação ela permite que a polícia ela ingresse na residência do autor, munido de um mandato, não é? Para fazer as buscas necessárias. Uma ordem judicial. Isso, a ordem judicial. Do juiz, não do delegado, é do juiz, né? Do juiz, para fazer as buscas necessárias, para processo, para acolhimento de prova, justamente por quê? Porque nós temos em nossa Constituição Federal que a residência, a propriedade privada, ela é um bem inviolável, a menos que seja por mandado, né? Com o mandado você pode ainda mais temos ainda até o horário. Até às 18 horas. Isso, das 6 às 18, né, que você pode ingressar. Nesse horário, agora, nesse exato momento, a polícia não pode entrar na casa da pessoa. Não. Mesmo com o mandado. Né? Não. Mesmo pode, judicial não pode. Nesse caso, você tem que respeitar a legislação até para você não estar prejudicando o direito de outrem. Não é? O nosso direito começa quando o outro termina.
Então, existe um parâmetro que deve ser seguido e essas pessoas elas também não podem ser desrespeitadas. A gente tem que seguir a lei na forma correta para não ter o que a gente vê hoje, corrupção, muita lei burlada, muita gente querendo ultrapassar e ser maior do que isso, quando na verdade está corrompendo e fazendo controvérsias do próprio direito que já estabeleceu na nossa Carta Magna e tantos outros dispositivos que nós temos. Passando por cima da lei. É por isso que, ocorrendo injustiças, ocorrem revoltas. Por exemplo, por que surgiu o cangaço? Por que surgiu o Lampião? Por que surgiu Zé Sereno? Por que surgiu Volta Seca? Por que surgiu Maria Bonita, Sila? Por que surgiu Curisco? Porque injustiça. Aonde não tem a justiça, aí acontece esse tipo de coisa. Isso é muito grave, é muito perigoso. Não é isso? Para você que está aqui nos assistindo, pode mandar por aí, pelas redes, as perguntas, né? Porque a gente aproveita e vai respondendo ao vivo, quente mesmo, porque aqui a gente não deixa você sentado à beira do caminho sem nenhuma resposta. Pastor Reinaldo, você alberga uma quantidade imensa de dependentes químicos, é verdade? Como é que é esse negócio? O governo lhe ajuda? O governo federal, por exemplo, Bolsonaro lhe ajuda, Rui Costa lhe ajuda, Wagner lhe ajuda? Professor, na verdade, a gente está correndo atrás para que a gente consiga se tornar federal. Nós já somos estadual e municipal. E nós estamos correndo atrás, nossa documentação está todo dia. Deixamos já no gabinete do deputado Abílio Santana, e foi uma promessa dele fazer o nosso centro se tornar federal. Quando se tornar federal, vai ser uma maravilha para mim, porque hoje eu tenho 134 pessoas. 134? Sendo Aonde é esse lugar? É na roça ou na cidade? Depois do SESC, 4 quilômetros, Rio das Pedras. É na zona rural? Zona rural. Certo. É um sítio. Isso. Tem mulheres lá? Tem a parte das mulheres e tem a parte, na verdade, tem algumas lá que são dos idosos, dos adolescentes e de algumas pessoas que a droga já afetou, que tem um tipo de transtorno. E aí, eles comem ou ficam sem comer? São 5 refeições por dia. 5? Então você tem quantas pessoas? 134. Então 134 vezes 5, dá uma conta aí, quantos pratos por dia? É muita comida, né? Por dia? São Dá uma conta, Rui? 670. Por dia. 670 pratos por dia. Vezes 30, um mês. Repare, é prato que não acaba mais. Dá para ir na lua e voltar ao ano. Dá 20.100. 20.100 pratos por dia. Ou por mês. Então, e você tem ajuda financeira? Nós temos assim, na verdade, nós temos um apoio que é da população. Que é esse povo que me abraça, na verdade. Nós temos 24 pessoas que saem das ruas e de famílias que não têm condição, que se não estaria hoje nas praças de Santo Antônio de Jesus. E por muita luta, e eu sempre agradeço ao promotor Julimar, que abraça essa causa. Julimar, um abraço. Você é 10, você é show, você é top. Doutor Márcio também, né? Doutor Orlando. Ótimo. Então, assim, tem o advogado doutor Márcio de Ganu, está assistindo a gente. Márcio, grande figura. Um abraço, doutor Márcio. Rapaz, eu sou seu seguidor. Como é que está você, meu irmão? E aí, como é que está a subseção da UAB? Tudo na paz? Eu soube que você é o cara mais rico da região aí. Parabéns, viu? Manda um chocolate pra gente aqui no programa, viu? Valeu, doutor Márcio. Um abraço, meu querido. Nosso delegado, doutor Orlando, sempre abraçou também. Então, assim, a gente tem hoje, o Aprisco conquistou o juiz, promotor, pelo nosso trabalho prestado aqui, que a gente fez trabalho no fórum, na delegacia. Ô, Reinaldo, esse trabalho que você faz, agora só o pessoal que vai para lá, é mais usuário de cocaína, de crack, de maconha, de cachaça, de corote, de quê? Hoje, o que está dominando é o crack e o álcool. Crack e o álcool. E tem muitas pessoas que são usuários de cocaína. Mas a cocaína ela é terrível. O que eu recebo de gente que dá pânico por causa da cocaína... O que? Pânico assim? Dá um curto-circuito? Eles começam a ouvir vozes, tipo assim, ver bicho,
Então chega dando pânico. Então, assim, o que tem de gente que nos liga, assim, dando com essa coisa do pânico, é terrível por causa da cocaína. Agora, no caso aí, repare, como você vê, mas eu acho que aí tem um perigo, viu, doutora Sandra? Por que eu acho? Na minha concepção. Você está tirando esses caras do usuário, né? Está deixando de levar dinheiro para o traficante. Não é isso? Isso. E aí, os traficantes não dão uma chegadinha lá não para poder querer vender alguma coisinha, ou barbarizar, invadir, fazer... Já teve algum episódio desse? Olha, professor, o que acontece é o seguinte, quando a pessoa chega aí ao centro de recuperação, porque ele já está no fundo do poço, então ele não está dando mais lucro nenhum para o traficante. Na verdade, o traficante até fica feliz. Eles ficam felizes em ver aquela pessoa no centro de recuperação, porque eles começam a incomodar eles com me dê uma de 5, me dê uma de 10. O traficante... Me dê uma de 5, uma de 10, é o que me dá? Uma pedrinha de crack. Ah, uma pedrinha de crack. Quanto é que custa uma pedrinha de crack? Eles falam para mim que compra até de R$5, um pequenininho. Aqui... de 5, não vem pra cá não. Não vem de maneira, não, pelo amor de Deus. Porque às vezes o pelourinho pode estar de 2, sempre o doutor está de 5, vou para lá. Não vem não. Pelo amor de Deus, fique por lá mesmo. Por lá, com certeza. Então é o seguinte, tem mulheres. Eu vou falar uma coisa aqui interessante. A recuperação de uma mulher é mais difícil do que do homem. Quando ela entra no mundo da cocaína, ou do crack, ou do álcool, é muito mais. É tanto que eu tenho estrutura para 120 homens e estrutura para 20 mulheres. Mulheres para recuperação. E ela é muito mais valente e briga por qualquer coisinha, ela enfrenta a gente. Valente? Como assim? Ela enfrenta mesmo. Ela lhe agarra? Ela quer brigar lá por qualquer coisa. Mas ela chega lá e lhe agarra? Não. E se agarrar, não solta. A disciplina dela, a disciplina pesada. Mas você atribui a quê? Essa observação de que é mais difícil lidar com a mulher do que com o homem. Por quê? Pedro, eu morei... Sua observação. Eu morei 3 anos dentro de um centro de mulheres. Eu, com 20 anos, eu abri um centro aqui em Santo Antônio de Jesus. Eu tenho uma filha de 21 anos que eu adotei dentro de um centro. E o que acontece? Eu convivi com isso. Então, assim, quando hoje de cada 10 pessoas aqui lá no nosso centro, 5, 6 estão se recuperando. Mas de cada 10 de mulheres, 2, no máximo 3. Sim, tudo bem. Agora, você atribui a quê? Empiricamente, aqui não é uma pesquisa científica para dizer isso e aquilo, na sua concepção, por que é mais difícil retirar da mulher este hábito? Pedro, o que acontece é o seguinte, a mulher é aquela coisa assim, olha, ela demora de dizer um sim, mas o sim dela ou não. Então, quando ela entra em uma coisa dessa assim, eu não sei assim, dizer assim, o motivo, mas eu acho que já está dentro dela essa coisa assim, ó, isso aqui é meu pente, isso aqui é minha roupa, não mexa. O homem não, o homem é mais, tipo assim, ele, sei lá, eles conversam mais, eles se unem mais lá dentro, e a mulher não, qualquer coisa está dentro dela, a natureza dela, já nasce com isso mesmo. Certo. Você tem psicólogo, psiquiatra lá para prescrever medicamentos, alguma coisa? Nós temos, foi garantido, 10 pessoas serem atendidas pelo CAPS aqui de Santo Antônio de Jesus. Certo. Que é a doutora Fátima, é um psicólogo, e assim, sempre a gente tem alguns tipos de problema aqui, mas espero que resolvam, porque hoje mesmo a gente foi pegar remédio, e aí é uma luta. Imagine só, pessoas que têm uma dependência química, ou tem algum tipo de transtorno e ficar sem os remédios. E aí? O que acontece? Aí é uma luta pra gente, porque os meninos não dormem, os obreiros lá, os líderes lá não dormem à noite, porque eles não conseguem dormir. Aí, por que não? dá abstinência. Abstinência. Bom, a gente vai retornar a esse tema daqui a pouco, vamos conversar com a doutora Sandra. Gui, diga aí a próxima pergunta, você pode colocar aqui e ler pra gente? Pode, com certeza. Pois não. Se um produto é comprado em uma loja de uma grande rede, a troca pode ser efetuada em outra unidade? Bom, veja bem, então a pessoa compra um produto numa grande rede, uma rede que tem representação em Itabuna, que tem em Vitória da Conquista, que tem em Salvador, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus,
Aí comprou em Feira de Santana. Comprou em feira. Aí ele quer trocar o produto, quer trocar de produto. Mas ele vai para Santo Antônio. Ele pode trocar aqui, doutor? Olha, em alguns casos, nós temos até essa permissão. Por que, doutor Pedro? Porque no momento da compra, muitas vezes, quando você vai realizar uma compra via internet, por exemplo, vamos colocar via internet, você vai realizar aquela compra e pede para ser retirada no local da loja mais próxima. Porém, muitas vezes aquela loja não possui o bem. Então, você pode ir em outra loja mais próxima para fazer a retirada. No caso da troca, muitas vezes acontece isso. Muitas lojas permitem que o cliente que comprou, vamos fazer um exemplo, nas Casas Bahia, daqui de Santo Antônio de Jesus, e caso ele não possua e esteja munido dos comprovantes corretos da compra, nota fiscal, toda certinha, o bem também se encontra nas devidas, todo conforme, porém com o defeito ou motivo da troca que ele tenha lá solicitado, muitas vezes a própria loja ela sugere que se tipo, o cliente tiver disponibilidade, ele pode fazer a troca na próxima loja mais próxima. Pode ser dentro da cidade ou não. Em grandes centros, por exemplo, você consegue fazer a troca numa loja que é de um bairro diferente, porém na mesma localidade. Se encontra na mesma região, porém é num bairro diferente, numa rua de trás, por ser uma cidade muito grande. Aqui em São Antônio de Jesus nós não temos muito isso, não é? Certo. Várias lojas da mesma franquia. Porém, existem essas possibilidades. Caso a loja permite, caso entre em consenso as duas partes, ele pode fazer essa troca, né, munido dos devidos documentos. Muito bem. Repare, é para você que está me ouvindo, que é um estudante de direito ou não, que é um trabalhador, uma trabalhadora, doutora Sandra é uma pessoa que eu admiro bastante. Ela tem uma história de sucesso, para a minha concepção. Quem é a mãe de doutora Sandra? Onde doutora Sandra estudou? Como ela conseguiu este perípulo, esse tirocínio? Eu posso dizer quem é sua mãe? Pode sim, com certeza. Ela é filha, Ela está muito feliz. ela é filha da Negona do Lanche. Quem é a Negona do Lanche? Você conhece Todo a mundo Negona? conhece. Então, a Bahia, Santo Antônio de Jesus toda conhece. Se conhece, já É uma senhora que anda com uma bicicleta, vendendo lanche, com a caixa daquela atrás da bicicleta, o lanche nas construções civis. O suco na frente. O suco na frente, né? Descreva aí, descreva. Aí vai na bicicleta. Normalmente ela sempre tá de cabelo rasta, que ela adora estar com o cabelo trançado. Sua mãe é branca? Minha mãe é negra. Rasta. E rasta. Ela bota sua bicicleta, muito bem, é deficiente de um braço, mas mesmo assim, ó, na bicicleta mesmo, ela bota sua cargueira atrás, que nós chamamos minha cargueira, bota o lanche atrás, o suco na frente e vai. Das 5 horas da manhã ela tá em pé, das 8 horas ela tá na rua. Quem não conhece já viu o Negona do Lanche passar na rua aí, todo mundo sabe. A Negona do Lanche é uma figura bastante amada, conhecida em Santo Antônio de Jesus. As construções civis, elas estão ali sempre ali, né, fazendo esse trabalho fantástico, e o lanche dela é de primeiríssima qualidade. Parece que ela estudou arte culinária com os franceses. Ela trabalha muito bem. Bom, e aqui está a filha dela. Enquanto muitos filhinhos de papai, Mauricinho, Patricinho, Patricinha, né? Patricinha. Não passa na UAB, tem 20 anos estudando para passar na UAB. Doutora Sandra passou assim, com o pé nas costas, tranquila, mas para isso ela ralou demais. Tenho certeza, ela não morou no Corredor da Vitória, ela não morou na Graça, não. Ela morou em vários lugares, não foi isso? Em vários lugares. Uma vez 10 tornei ao Calunacei, depois fui para Sussuarana, fui perto de Simões Filho, voltei, fui para Jardim Nova Esperança, depois de Jardim Nova Esperança eu retornei para Tancredo Neves, e do Tancredo Neves para São Rafael. É brincadeira, meu irmão. Sabe o que é isto? Isto estudando, de manhã, de tarde ou de noite? De manhã, muito cedo até, 7 horas da manhã. E pegava um ônibus? Pegava um ônibus, normalmente, né, dependia do bairro. Quando a gente mudava logo, normalmente um ônibus dava para chegar na faculdade, mas muitas vezes tinha que ser 2. Dependendo da mudança, tinha que ser 2 ônibus, aí tinha que acordar um pouco mais cedo, né, que 7 horas em ponto começava a aula. Aí de 7 às 12
tínhamos a aula e no período da tarde, tipo, procurar estágio mesmo, porque a experiência nós temos que ter, também tem que procurar como se manter, né? Bota aquela músicazinha aí para esses camaradas, filho de papai, e Patricinha e Mauricinho, que... Bota aí. Aquela... Olha, realmente é uma história fantástica, fabulosa. Ela, e passar na OAB hoje, e quando a doutora fez, tem pouco tempo, é mais fácil passar na OAB do que um concurso para juiz, para promotor, para defensor, sabe? Para procurador. É dificílimo, né? E ela passou. Então, pessoas que estão em suas casas, em suas mansões, com ar-condicionado, com motorista levando para a faculdade e trazendo, e doutora Sandra ralando, pegando ônibus superlotado, se acordando cedo, né? Mas superou. E não foi motivo para ela dizer, eu não posso ser doutora. Porque tem gente que diz assim, eu não vou estudar porque meu pai é pobre, porque eu não tenho pai, é porque minha mãe é pobre, porque eu moro distante, é porque eu preciso, para estudar, eu preciso de um carro, eu preciso de roupa de grife, né? Vai na feira, a feira tem roupa excelente, de quarta-feira. Né? Só acordar cedo. É só acordar cedo. Doutora Sandra, para mim, é um exemplo, eu sou fã de carteirinha dela, ela merece tudo de bom. E tem muita menina como esta, na periferia, nas invasões, nos bairros pobres, querendo oportunidades. Né? Eu vou voltar aqui ao nosso pastor da Aprisco, o pastor Reinaldo, que tem 134, mas não tem nenhuma menina dessa que lhe agarrou e atracou com você na abstinência ainda não, né? Não. Não, né? Você fica também hoje, né? Na verdade, eu tento trabalhar com ela como se fossem minhas filhas, entendeu? Então, assim, ela tem até um respeito, porque eu brinco demais, é tanto que eu sou muito, brinco demais. Eu pego as pessoas que têm um transtorno, pessoas que têm algum tipo de problema, eu boto lá uns forrozinho gospel lá, danço com ela, brinco de vida. Isso é bom para a autoestima, isso aí. Então, assim, eu vejo ela ali como a minha família, pessoas como a minha família. Então, é o meu jeito. Eu sou um pastor que muitas vezes as pessoas criticam, mas é meu jeito. E esse jeito meu de tratar como fosse uma filha e pegar, dançar, brincar, eu acho que é muito bom. E eu tenho um rapaz chamado Marcelo, ele tem um transtorno, eu chego lá, ele me abraça, eu beijo ele, aquela coisa toda, e toda hora ele vem me abraçar. Aí eu fico vendo o poder do amor. Tudo onde tem o amor, dá certo. Isso é verdade absoluta. Muito bem, agora, esses cento e quantos pratos, Rui, que você fez a conta por dia? Por dia, ele falou. Eu vou falar aqui, é alimento. 600, foram 600 e poucos pratos. Por isso mesmo. Em quilos. São 134 vezes 670. Isso. 670 pratos por dia. Por dia. Isso é ajuda do governo. Tem que ajuda ao comércio. Doutor Julimar dá uma ajudinha de vez em quando? Julimar sempre nos ajuda. Agora mesmo a gente pegou uns alimentos ali no Clube do Sênior, pessoal. Então a cidade em si, eles abraçam. O que eu fico triste, assim, muitas vezes, eu acho que nós temos quantos vereadores aqui em Santo Antônio de Jesus? 14. Não tem um que dá uma cesta básica, entendeu? Vamos supor, eu acho que... Nenhum. Aqui tem 14 vereadores. Nenhum dá uma cesta básica. Incrível. Então, assim, é difícil. Eu acho que... Mas sua esposa é parente de um vereador? É irmã. É irmã de um Não, vereador? já não. Ele é Gilson Basto, ele não é mais vereador, entendeu? Ele é suplente. Parece que ele é suplente. Então, menino bom, Gilson Basto. Pessoa ótima. Sou fã dele. Cara. Então, assim, eu acho que prefeitos, vereadores, eles deveriam abraçar mais. Porque uma pessoa que tem 24 pessoas em Santo Antônio de Jesus, de dentro de um centro, deveria sim. Você tem 24 ou 100? Quando eu falo 24, são pessoas que foram tiradas da rua e de bairros carentes que famílias não podem ajudar. Tem alguém que tomou tiro lá de traficante ou de deles mesmo lá? Recebi um menor agora da irmã Dulce, que tomou 6 tiros, pegou um no pé. Chegou constantemente, posso dizer assim, imagine só se essas pessoas não tivessem um centro de recuperação. Então eu acho que
vereadores, prefeito e quem for, poderia abraçar essas pessoas, porque muitas vezes as pessoas acham, eu converso com traficantes, eu converso com usuários de droga, gente, o vício é uma doença. O vício não pode sentenciar uma pessoa. E tem muitas pessoas que... tem um ex-traficantes lá... Já conseguiu trazer algum ex-traficante? Vários. Eu tenho pessoas lá que hoje trabalham comigo. Pessoas que da minha confiança. Da minha confiança. Então, assim, eu fico triste. Sabe o que é que falta nos bairros, Pedro Barroso? Se chama assim, investir, sabe o que é? Esporte. Se tivesse esporte, se tivesse uma quadra de esporte, tivesse a capoeira, o karatê... Mas nada se fazem. Agora, quando vem uma festa dessa, se gasta quanto? Qual o benefício disso? Uma festa dessa qual? Essa aqui que está... São João. As estrelas, cantores famosos. Quanto se vai para essas pessoas? Aí eu chego assim para... Vamos analisar. Eu chego para o prefeito. Aí eu falo assim para ele, me ajude com mais R$1.000, porque eu gasto 11 botijão de gás por mês. 11 botijão. Aí ele me ajuda com 5.000 em alimentos. Para 24 pessoas. E eu falei para ele assim, me ajude com mais R$1.000, não posso, só posso em janeiro. Aí eu falei assim, como eu vou aguentar 24 pessoas se ele vai me ajudar? Aí eu falei, pode ser. Eu não entendo, você toda hora fala 24 pessoas. Qual é a conta de 24 de 134? Pronto, 134 pessoas, vamos botar assim, tira os 24, fica 110. Aí entre essas 110, eu tenho ajuda entre uma cesta básica e entre uma cesta básica é o valor de R$450. Certo. E essas pessoas, essas 24 pessoas, são pessoas que foram tiradas das praças, das ruas. São pessoas que não têm Se eu tivesse mais apoio, ou de vereadores, ou do prefeito, eu poderia, dos 24, subir para... Hoje mesmo alguém daqui da prefeitura, que trabalha para ele, me ligou, pastor, tem uma pessoa aqui na rua, eu posso mandar para aí, que ele é o alcoólatra, eu disse, só se o prefeito me ligar, senão eu não recebo. Porque eu não posso pegar a responsabilidade do município e jogar para mim. Eu não posso fazer isso. O que é que eu posso fazer? Todo dia eu estou falando, falo para a vice-prefeita, falo, você acha justo 5.000 em alimentos? Então vamos fazer o seguinte, eu falo até para quem está nos assistindo. Se eu chegar hoje para o prefeito, ou para a vice-prefeita, ou para quem for, e disser assim, então vamos tirar os 12 e ficar só 12 lá. E você me ajuda em 5.000, está ótimo. Ah, pelo amor de Deus, não faça isso. Mas eu vou acabar fazendo, sabe por quê? Cada pessoa dessa me custa R$600 por dia. Todos os dias são 11 quilos de feijão no almoço e 13 ou 14 quilos de arroz. Faça essa conta aí no mês. Aí fora isso agora, ó, tá vendo aqui? Abstinência, remédio, dá transtorno, aí agora vem abstinência e também remédios. Pergunte quando essas pessoas saem da rua, se vem com roupa, se vem com lençol, se vem com toalha de banho, se vem com alguma coisa, a maioria vai sem nada. Pergunta para ele. Sabonete. Nada. E a água lá, o pessoal toma banho lá de caneco, como é que é? Oh, meu Deus. Eu também tenho que agradecer um empresário aqui de São Antônio de Jesus, ele não quer que eu cite o nome, mas ele consegue, eu pago lá quase R$1.000 de energia. E um empresário aqui... 1.000 por mês. R$1.000 por mês de energia, e um empresário, Deus tocou no coração dele, que paga essa energia. Então eu louvo a Deus pelo reconhecimento da população. Mas eu queria, e quero muito, o reconhecimento dos políticos de Santo Antônio de Jesus. Eu falo isso, eu quero a responsabilidade para mim. Entendeu? Mas eu queria esse reconhecimento. Quando algum prefeito ou um vereador, quem for, diz assim, pastor, eu estou lhe ajudando. Não, não é isso. Quem está ajudando o município é o aprisco. Porque se ele manda, ou se está lá 24 pessoas, e eu apoiei, é responsabilidade do município. Então, assim, vamos analisar. Então, o que eu quero, na verdade, não é que eu estou aqui, sou inimigo de fulano, não sou. Mas o quanto eu estiver recebendo esses 5.000 em alimentos, e tiver essa quantidade de gente, eu vou estar alertando até que Deus mude esse coração desses políticos. Porque no momento que um vereador, ou no momento que o prefeito chega assim, pastor, o quanto é que você seria justo? Aí eu falava assim, 20 pessoas, 12.000. 20 pessoas, 12.000. Aí eu vou dizer assim, então me ajude com 7 ou com 8.000? Agora. Por que você gastou tanto nessas festas aqui? Por que você se gasta tanto em uma coisa que, para mim, aos olhos, não tem benefício nenhum?
E pelo que eu estou vendo aí, se continuar essa chuva, só pela misericórdia. Então o que acontece? Então vamos investir no ser humano, porque para mim o maior patrimônio que existe é o ser humano. Então para mim esses jovens que estão aí nas drogas, que estão no alcoolismo, o aprisco está aí para resgatar essas pessoas. Agora, com esses políticos e essas pessoas que estão aí, para mim, se você dizer, pastor, que nota você dá? Eu vou dizer, para mim, eu reprovar a todos. Bom, temos uma pergunta jurídica, a doutora Sandra Regina. Qual é, Guri? Você pode colocar aí para a gente? Um produto pode ser trocado, mesmo que não tenha problemas, apenas em caso de insatisfação ou repetição do presente? No caso, a pessoa comprou um produto, ficou insatisfeito com o produto, você não gostei, vou trocar. Ou já tem um em casa, foi repetido e quer trocar. Pode ser feito isso, doutora Sandra? Existem, tanto da forma jurídica, não é? Como muitas lojas elas já disponibilizam aquele cupom de troca quando é para presente, que nesse caso a pessoa que vai presentear, ela pega, compra o presente e leva consigo esse cupom. Muitas vezes, em caso de repetição e insatisfação, o presenteado ele consegue vir e trocar, vir até a loja e conseguir fazer a troca, né? Até quando é casamento, que fazem vistas, mas de forma jurídica, nós temos a possibilidade, de acordo com o CDC, de trocar o produto apenas em caso de vício ou defeito. Que nesse caso, a empresa ela tem até 30 dias para fazer a troca desse produto. E também temos a compra pela internet, que dá direito ao arrependimento de até 7 dias. Ou seja, compras feitas pela internet, a pessoa consegue fazer a troca ou até por motivo de insatisfação, cancelar o produto por seus motivos mesmos, em até 7 dias. Porém, nas lojas físicas, você consegue fazer a troca em caso de vício ou defeito em até 30 dias, que a loja ela tem esse período para fazer a troca. E caso ela não venha a realizar, por um desses dois motivos, vício ou defeito, a pessoa pode acionar, né, procurar um profissional de sua confiança e acioná-la judicialmente, para poder até requerer, né, seus direitos, a repetição do valor pago anteriormente, até a troca do produto, o abatimento do preço ou a devolução do seu dinheiro. No caso, da questão previdenciária, Sim. o trabalhador rural, para ele se aposentar, ele precisa comprovar o quê? O trabalhador rural, ele precisa comprovar seu tempo de trabalho rural, né? O período que ele estava lá, até essa mudança, que não aconteceu ainda, ele precisa comprovar 15 anos de labor rural. Como é que ele comprova? Pronto. Isso pode ser comprovado mediante notas fiscais, que algumas vezes algumas pessoas elas guardam, não é? Principalmente o pessoal da roça, por produtos que compram arame, sementes, adubo, ferramentas no geral, ou pela própria compra do terreno, que também você consegue fazer uma compra e venda, que eles são mais específicos ainda do que a gente aqui na cidade, porque eles vão querer regularizar sua terra. Se é seu único bem, então eles possuem sempre os seus documentos de terra, ITR, comprovante de terra. O ITR, certo? O ITR, um só, a gente não pode. Temos uma base. Não é só dizer que um só vai servir. Não, apresente só um ITR. Porém, não pode vir sozinho. Você precisa de um ITR do máximo de tempo que você tiver, munido de outras provas também. Fotografias, certidões, notas fiscais, tudo que possa comprovar. E testemunha de vizinho, serve? Serve. Ela não pode ser utilizada somente com a única prova de comprovação. Ela necessita de uma prova documental, né, que corrobore o depoimento das testemunhas. E aí, quando você leva em juízo, por exemplo, a testemunha não pode ser uma prova sozinha. Ela não pode ser só a única prova. Ela necessita de uma prova documental que corrobore as alegações da iniciante. E a idade é a mesma de homem e mulher? Sim, é 65 anos para homem e 60 para mulher. Para mulher. Isso. Certo. E 15 anos? E 15 anos de contribuição.
De contribuição não, de labor. Repare, a gente vai entrar aqui na seara do pastor Reinaldo e eu quero ouvir sua opinião. Sim. Veja bem, no caso, você acha que o pastor Reinaldo deveria ter uma inserção maior com os traficantes? Porque, repare, o que o usuário existe, porque existe o traficante. Sim. Não é isso? Você acha que o pastor Reinaldo tem medo de enfrentar essa parada aí, porque o cara partir para os traficantes, porque ele está ficando bravo mesmo, que pode partir para o confronto com ele. Você acha que ele deveria se esquecer dos traficantes ou ele deve começar a se insinuar a conscientizar os traficantes, convertê-lo e etc.? Olha, é um trabalho muito corajoso dele, não é? Eu conheço algumas pessoas que elas estão lá no centro. Você conhece? Conheço, sim. Homem ou mulher? Homens e mulheres. Homens e mulheres. Isso. Eles estão lá e o trabalho que ele vem realizando realmente é maravilhoso. São coisas que muitas vezes a família já usam como último recurso ou até o primeiro recurso, não é? Que se exime da responsabilidade e passa para ele o dever de cuidar e de fazer com que aquela pessoa encontre um caminho para sair do vício. No caso dele se entender diretamente como traficante, é um trabalho perigoso, não é? É um trabalho muito perigoso. Vai partir mais da outra parte também, porque o sentido dele, o querer dele vai existir. E quando a gente bota na cabeça que a gente quer alguma coisa, muitas vezes a gente vai atrás e não quer nem ligar, né? Aí nessas horas, ele vai necessitar o quê? Conversar, sentar de frente com aquela pessoa, se ela realmente deseja fazer essa evolução, largar essa vida, porque ele não vai poder fazer isso de forma forçada. Assim como todas as pessoas que estão lá dentro, elas não estão de forma forçada. Quem está lá dentro está porque quer. Eu já ouvi pessoas falando mesmo que a partir do momento que ele diz não quero mais ficar aqui, ele não prende ninguém. Não, você não quer, a gente não vai lhe prender, não vou lhe amarrar, porque tem que ser um querer seu. É assim, Ana? O que você acha aí do ponto de vista da doutora? Concordo plenamente. A gente só pode conter a pessoa durante até 15 dias por causa da abstinência, porque ele não sabe o que está fazendo. Porque eu concordo com o compulsório de 15 dias, porque após os 15 dias, no máximo 15 dias, ele já começa a ter uma noção e analisar a besteira que ele fez. Mas forçar a pessoa, como se assim, depois de 15 dias ele disse assim, eu quero ir embora, não quero ficar aqui, a gente liga para a família. Porque eu não acho legal e não tem recuperação para a pessoa que não quer recuperação. Não tem mudança se a pessoa não quer a mudança. Então, assim, ela falou muito bem e é dessa forma mesmo. Agora, referente aos traficantes, na verdade, todo mundo é ser humano. Se você vê, o que é que falta hoje? É falta de, sei lá, eu mesmo quero dar curso lá dentro. Eu sou técnico na área de informática. Eu tive 2 lojas ali, lá no Vila Inglesa, ali um tempo. Então, quando eles começaram, teve uns meninos lá que a gente vai ensinar a cortar cabelo, eu sou técnico na área de informática. Então, quando eles aprenderem uma profissão, com certeza eles vão sair, porque eles sabem que eles não vão, aquela vida é curta. Onde é que estão os maiores traficantes? Ou preso ou morto. Então não tem um bichão. Eu chego para 134 pessoas e falo, o bichão sou eu, que tomo conta de vocês. Aí eu falo, vocês tudo é uma cueca cagada, calça cagada, porque é eu que tomo conta, porque eu não sou escravo do vício. E Deus fez o homem para dominar e não ser dominado. Então o que eu falo para essas pessoas? O risco que eu posso correr é quando se eu entregar eles, se aquela coisa como eles chamam, X9, mas no momento que eu abraço eles, ajudo eles, falo assim, venha para o aprisco, porque lá é lugar de transformação, o traficante, o usuário sabe e eles nos respeitam. Se o pastor Reinaldo tomar um tapa hoje, que tem mais de 1000 pessoas que passou pelo aquele centro, de tudo que é canto, se eu tomar um tapa hoje, eu acho que o negócio não vai ser muito bom não, porque eu vejo lá dentro. E eu gosto de trabalhar muito mais com pessoas que vêm do presídio, com essas pessoas que já foi, como diz lá, o bichão, porque quando está dentro do centro, todos os lugares que tem o grupo, Comando Vermelho, não sei o quê, existem regras e eles respeitam a regra. O único que não respeita a regra, sabe qual é a pior classe de entrar em centro de recuperação? Esses meninos ficam na praça Santo Antônio Jesus. Porque eles vivem... sem teto. Porque eles vivem uma vida sem regras. Quando ele está dentro de uma, como é que se chama, de um comando vermelho, você sabe que ali existem regras. Eles têm que cumprir regras. Então qual é o erro
Aí são esses aí, porque quando ele chega dentro do centro de recuperação, ele não quer que ninguém maltrate um velhinho. Ele quer que respeite, ele considera. Ele considera uma coisa, aonde tem mais assalto? Indo pela Boa Vista ou vindo pelo Sesc? Onde tem centro de recuperação, ele não quer que tenha assalto. Pode ver, se aquela ladeira da Boa Vista ali, do lado indo pela Boa Vista ali, constantemente, mas vinha pelo Sesc, raramente tem assalto ali. Porque eles sabem que se acontecer ali, eles não aceitam. Então, eu posso dizer assim, eu prefiro trabalhar com essas pessoas que vêm no presídio do que esses meninos. Cada 10 meninos que vai para a praça, cada 10, 1, 2 mudam, o restante. Pode analisar, todos eles já passaram pelo centro de recuperação. Raramente, esses meninos que não sabem respeitar a regra, que tem aquela liberdade de fazer o que ele quer, é difícil a recuperação dessas pessoas. Você observa que ele vem fazendo realmente um trabalho social de assistência, né? Que deveria ser constituído, não, na verdade ele é constituído à federação, aos municípios, só que vai tudo para uma pessoa só. Imagine quantas pessoas ao redor de Santo Antônio de Jesus, nós estamos aqui no Recôncavo, as informações correm de uma forma ligeira demais. Imagine quantas outras pessoas, essa live aqui ela vai mostrar muito mais, vai mostrar para outras pessoas de outras cidades e o tanto de gente que ele vai passar a acolher. Mas você observa que ninguém do poder público não chega até ele para dizer, não, nós vamos fazer isso, porque você está passando para você uma responsabilidade que não é ser nossa. Viu, doutora Sandra? É que é o seguinte, também tem muitos picaretas aí, com centros de recuperações. Tem picareta. Inclusive tem gente de centro que até gente vendendo droga lá dentro. Sabe? Tem um lugar que você chega lá que é uma pocilga. É um pardieiro, é um possível, um chiqueiro. Nós temos ainda que ter essa visão, né, de procurar quais são os melhores lugares, os qualificados, as pessoas que estão levando à frente esse projeto. Exato. Eu visitei o Aprisco, eu vi aqui, eu conheci. É um lugar altamente higiênico, um lugar maravilhoso, uma energia muito boa, tudo limpo, muito bacana. Fui em alguns aí que eu nem entrei na cozinha. Então, tem esse jogo. Agora, no caso do traficante, do bichão, que você falou que é um bichão, né? Você tem lá bichões lá? Na verdade, hoje ele se torna um homem de Deus. Por isso que a Bíblia fala assim, onde abundou o pecado, vai superabundar a glória de Deus. Você sabe que eu pego esses caras que veio terrível hoje, que me ajudam. Tem gente verdade, lemos bem? Não, os tráficos, de tudo que é lugar aí. Essas mesmas pessoas me ajudam a reformar a casa. Essas mesmas pessoas me ajudou a limpar ali a delegacia, ajudou a limpar o fórum, a ONG dos animais, a abrigo dos velhos. Estamos construindo casas em lugares, reformando casas de lugares humildes. O 14º Batalhão está lá fazendo trabalho lá, eles fazendo... Lá tem pedreiro, tem pintor, eletricista. Então, eu conto mais com essas pessoas que muitas vezes, até pessoas que estão dentro da igreja. Por quê? Se eu pegar hoje uma pessoa dessa na rua e pego ele todo mau cheiro, mijado, todo fedendo, aí eu chego lá, e quem dá banho nele? O obreiro eles fazem com o maior amor, eles lavam a roupa dos velhinhos, cuidam dos velhinhos. Mas sabe o que eu chamo o Aprisco? O meu paraíso. Ali é o meu paraíso, eu me sinto no melhor lugar do mundo. Por que você sente assim? Primeiro eu quero agradecer ao Senhor. Sabe o quê? Porque o Senhor me dê essa oportunidade. Eu tive a honra de estar aqui nesse primeiro programa. Através do Senhor, muitas pessoas vão ajudar a gente. E que Deus abençoe muito o Senhor por isso. Estou muito feliz por essa oportunidade que o Senhor me deu. Mas uma coisa eu falo, sabe o que eu sou feliz? Porque todas as religiões se resumem em uma coisa só. Amar Deus e o próximo. Se você não ajudar o próximo, você é um religioso, é uma árvore sem fruto. E Jesus chegou na figueira, só porque não tinha fruto, ela amaldiçoou. O que tem de gente dentro das igrejas, amaldiçoados. Ô amaldiçoado, você está ouvindo? É uma religião, porque, presta atenção, o que adianta uma pessoa ir para uma igreja, de qualquer religião, chega lá, bota o joelho no chão, chora, pede a Deus e não faz nada por ninguém. Que hipócritas, que gente hipócrita são essas? Então, eu que sou pastor, eu tomava conta de 12 igrejas. E o hoje... pastor de Alagoinhas está ligadíssimo aqui no programa. Adelson de Alagoinhas.
Continue. Então hoje eu quero sair da frente de todas as igrejas. Para mim, igreja, sabe o que é igreja? É estar nos bairros. É muito bom quando eu chego no Alto Santo Antônio, ou em qualquer bairro aqui, e as pessoas vêm me receber com maior alegria, sabendo que a palavra que eu dar para ele é uma verdade. Então eu entendo que não é o político que governa um bairro, é a igreja que tem que governar o bairro. É o reino de Deus sobre os bairros. Lá tem espírita lá no seu centro. Se chegar um espírita lá, você aceita? Qualquer religião, e a gente não força ser evangélico, não. Chega alguém de candomblé, de matriz africana? Chega homossexual, a gente abraça, são ser humano, eu não vejo. Na verdade, eu não vejo preto ou branco, eu não vejo rico ou pobre. Vai gente rica lá? Tem rico lá internado? Eu tenho um filho de um médico lá. Certo. Tem um filho de um médico? Tem um filho de um médico lá. Tem pessoas de todos. A droga tá dominando. O que tem de. Quer que eu fale aqui? Me perdoe aqui que eu vou dizer. O que tem de advogados, médicos, cheirando cocaína aí. Professores, eu vi agora há pouco tempo, professor ensinando aluno a como é que cheira a cocaína na sala de aula. Eu vi isso. Isso aí não é um professor, né? Não é. O que eu falo? Que eu vou dizer? Assassino. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Todo homem tem um vazio. Quando a Bíblia diz a terra era sem forma e vazia. Aí Deus disse, haja luz e houve luz. Aí Deus começou a dar forma. Todo homem tem um vazio. O que é que falta na humanidade? Deus. Independente da religião, estão tirando Deus das escolas, estão tirando Deus de tudo que é lugar. Como é que a coisa vai andar sem Deus? E o traficante, esse trabalho, como a doutora Sandra disse, é bem complicado, porque para você abordar um traficante que não quer, ele está ganhando muito dinheiro, né? Eu não tenho medo do traficante, eu tenho medo do político, mas do traficante não tenho medo. Então é o seguinte, bota aquela música de novo. Os políticos me metem mais medo do que os traficantes. Tem mais medo do Eles me perseguem mais do que os traficantes. Podem voltar pelo mesmo caminho. Beleza, é brincadeira. O que é que ocorre? É muito importante, todas as segundas, olha, grave aí, esse encontro conosco, todas as segundas, das 18 às 19, cidadania, direitos e deveres aqui no Avalia. O nosso amigo Juarez, de vez em quando, vai vir aqui fazer uma revisada para que a gente possa prestar um bom serviço para vocês. Olha, temos uma pergunta ainda, temos várias, mas vamos a uma aí, que dá tempo ainda, não dá? Dá sim. Achei 10 minutinhos aqui, ó. O tempo está passando. Ótimo, beleza. Vamos lá. Para efetuar trocas de presentes que não possuem nota fiscal, o que é preciso e qual o prazo? Bom, reparem, sem nota fiscal, eu posso trocar o produto? Olha, normalmente nós vamos à parte da conciliação, né? Entre vendedor e cliente. Muitas lojas, elas realmente não aceitam de forma alguma produto sem nota fiscal. E algumas chegam a aceitar comprovante de cartão de crédito que demonstre a compra, ou a etiqueta, se for roupa, ou qualquer outro produto que possua etiqueta, a demonstração, né? Para poder você chegar até o estabelecimento e fazer essa troca. Muitas vezes também não é possível de nenhuma forma fazer isso. E aí como você comprovar? Como você não tem a nota fiscal, o cliente vem, procura um profissional da sua confiança, não é? Mostra as provas que possui, vê que não conseguiu fazer a troca. Por exemplo, não possui nota fiscal, mas possui esse certidão do cartão de crédito que mostra que fez a compra, até que parcelou em 12 vezes. Mas está lá mostrando, demonstrando que fez e não conseguiu fazer essa troca no período de 30 dias, busca um profissional da sua confiança, ele vai lhe instruir corretamente e se for
a possibilidade de até ingressar, né, com ação judicial ou denúncia no PROCON, para que essa troca venha a ser feita no prazo de 30 dias, como já foi mencionado anteriormente, que é o prazo estabelecido para fazer a troca dos produtos, conforme a CLT. É muito importante. Neste caso, procure sempre uma advogada ou um advogado da sua confiança. Isso. Porque é imprescindível que os seus direitos sejam reparados. Não tenho dúvida alguma. Com certeza. É muito importante, né, Fazer doutor? isso, fazer uma pesquisa geral, ver se você já possui aquele advogado que já lhe acompanha sempre, ou que você já está buscando, ou que seu amigo já lhe indicou. Você chega, senta, munido de suas provas, procura tudo em casa, tudo que você possua, que comprove que você esteve naquele estabelecimento, que você fez aquela compra, e aí você junta tudo, senta com o seu profissional, ele vai lhe instruir da forma correta, que é isso que nós esperamos, e até uma possibilidade de ingressar com ação judicial e reaver todos os seus direitos, né, pertencentes naquela relação de consumo que foi estabelecida entre o consumidor e o estabelecimento. Doutora Sandra, veja bem. Doutora Sandra, vocês, para quem chegou agora, doutora Sandra morou em todas as periferias, em toda a periferia de Quase Salvador. todas, quase todas. Né? Pegando ônibus cedinho, aquele rufa-rufa danado, ir para a faculdade, passou de primeira na UAB. Ela teve tudo para ser uma drogada. Teve tudo. Né? Para cheirar cocaína, fumar maconha, crack, o diabo a quatro. Eu estou dizendo porque eu sei que ela é uma pessoa limpa, pura nesse aspecto. Né? Ela teve uma vida toda direcionada para usar drogas. E não usou. Não é uma viciada. Se você Não é, parar para doutora? pensar dessa forma e deixar que as dificuldades vão levar sempre a gente a procurar um outro caminho, aí você realmente você se joga, não é? Mas eu sempre tive um sonho, desde muito nova. Na verdade, eu me formei muito nova. Com 15 anos eu já estava completando a... Você estudou escola pública ou estudou escola particular? Pública. Pública. Aí, com 15 anos, 16, eu já estava completando o terceiro ano. Aí já tinha completado o colégio. E aí foi quando eu comecei, não é cursinho. E aí vamos lá que eu... Com 15 anos você terminou. Sim. Aí eu comecei a buscar a profissão, né, o que eu realmente queria fazer da vida. E eu já fui muitas vezes, já fiz muitos vestibulares. Antigamente eu tinha aquele ímpeto que eu queria e eu ia onde tivesse a prova. Já fui para a Feira de Santana, já fui para Ilhéus, tudo buscando para poder ingressar. Com o dinheiro do lanche. Com o dinheiro do lanche, da negona do lanche. Da negona do lanche. Aí, né, buscava de todas as formas, porque eu tinha esse sonho. Eu queria ser advogada. Isso já estava na minha cabeça há muito tempo. Não importa se às vezes eu tinha que levantar cedo, ou se eu tinha que lavar um carro, ou se eu tinha que vender a garrafinha de leite de coco, mas eu ia lá e fazia mesmo, porque eu queria. Você vendia? Sim. Vendia o quê? A garrafa de leite de coco que minha mãe comprava para fazer o bolo. Vendia garrafa? Sim. A garrafinha de leite de coco. Vazia? Sim. Aí você lava, tira o rótulo, e aí você vende. Cada garrafinha antigamente era 20 centavos. Aí vocês juntavam, como ela comprava muito, fazia muito bolo, aí a gente lavava tudo e aí ia juntando. Quando tinha um determinado montante, botava no saquinho e lavava na feira mesmo você vende. É para fazer azeite, botar azeite dentro. Eles compram para fazer de tudo, né? Só reutilizam a garrafa mesmo. Você que é filhinho de papai, filhinho da mamãe, que está enroladinho, que é o gato de rua, é o gato de apartamento, que se sair para a rua o cachorro pega, entendeu? Porque o gato de apartamento não sabe andar na rua, que é muito obeso, não sabe correr nem nada, o cachorro pega. Agora, o gato de rua não, ele sobe um coqueiro, uma facilidade, uma goiabeira, dá tapa em pitbull, sai da carreira e ninguém pega. É acostumado a viver na rua, né? Tem que se defender de todas as formas. Se defender de todas as formas, né? Então isso é muito interessante. São quantos irmãos? Por parte de mãe, eu tenho um irmão, né? Também nesse aspecto, ela fala que ela é abençoada. Porque os dois filhos dela foram da mesma forma. Meu irmão também hoje, ele trabalha de dia, estuda de noite, ele está completando ciências contábeis, né? Que ele quer terminar a faculdade, já ingressar em outra coisa. Começou desde muito cedo também. Ele ingressou na Tulab com 16 anos, como jovem aprendiz, e está lá desde hoje. Hoje ele tem o quê? 22 anos. Então ele construiu uma carreira lá dentro e que ele vem mantendo isso, que ele preza muito também. Sempre foi muito ligado nessas coisas. E por parte de pai eu tenho duas irmãs também, não é?
super estudiosos, trabalhadores, cada um já tem família Que legal. também. A Beleza. gente sempre buscou dessa forma, né? Porque a gente tem que querer o melhor. Porque se nós não formos atrás do nosso futuro, ou então construir as nossas possibilidades, nós vamos entrar em um buraco negro e se agarrar nessas primeiras facilidades que existem aí, né? Roubo, drogas, que hoje em dia parece que tomou uma explosão muito maior do que era alguns anos atrás, ou mais por causa da informação mesmo, que antes já havia, porém agora nós somos mais informados. Nós temos a informação muito mais rápida. Então nós temos essa facilidade de acesso, né, que nos deixa ligado a todas essas informações, que também nos deixa nessa facilidade muito grande de ter as coisas tanto boas como ruins. Né? Ok. Dessa forma. Nós estamos chegando já ao final do nosso programa. Ao final. O que é que ocorre? É o nosso primeiro programa. Segunda-feira estaremos aqui com fé em Deus, no nosso Deus Todo-Poderoso. Suas considerações finais, meu pastor da Aprisco, Reinaldo. Primeiro eu quero agradecer muito estar do lado da doutora e dizer para você, sua história é linda. E você tem um testemunho lindo. Você é uma vencedora. Os pais de hoje não estão sabendo criar os filhos. Eu chamo assim, são os parmalates, são todinhos e biscoito recheado. Eu fui criado numa fita-pão, numa empina, essas coisas. São gente de uma geração de gente fraca. Sua mãe foi uma guerreira. Você é uma guerreira. Então eu quero parabenizar sua mãe. Olha o que é o caráter. Então você hoje é uma doutora, como é bonito, né? Uma doutora e está aqui falando do seu testemunho, falando da sua vida. E isso é gratificante. E tem gente que tem tudo e não abraça a oportunidade. E você está falando que vendia uma garrafinha de leite de coco. E essa garrafinha tenha esse como o maior troféu da sua vida. Esse é o seu troféu, porque você chegou, que é lindo conquistar as coisas com honestidade. E parabenizo sua mãe e você, e estou muito feliz de estar aqui ao seu lado e dizendo assim, obrigado Deus pela sua vida e por esse homem tão abençoado, e por causa dele eu estou aqui falando do Aprisco, e tenho certeza que ele não é preso a ninguém não, hein? Aqui ele fala mesmo, e ele diz que para o inimigo é 2 beijos. Então, então ele não tem raiva de ninguém. Não adianta falar dele que ele manda 2 beijos para você. Então eu estou muito feliz por esse programa, muito feliz, Pedro Barroso. Que Deus te abençoe e com toda a sorte de bênção. E você, pra gente, pro Aprisco, é um presente de Deus. Muito obrigado. Eu posso deixar só meu número aqui para o pessoal? Deve deixar. Eu anoto e publico Já lá. vai publicar. Vai publicar, não vai? Pronto. Mas mesmo assim, fala aí o número. Não é muito fácil, olha. Vai ser publicado, vai ficar aí. Mas tudo bem. 981 82 83 84. 81 82 83 84. Eu preciso muito da sua ajuda em alimentos. Que Deus abençoe. Repita de novo. 81 82 83 84. Esse é do meu zap. Ajude o Aprisco, ajude essas pessoas para que eu possa tirar mais vidas das ruas. Que Deus abençoe. Doutora Sandra, suas considerações finais. Eu quero agradecer muito a participação na estreia do programa, não é? Está sendo assim, maravilhoso estar na presença de vocês e das pessoas aqui que estão transmitindo, fazendo essa live. Eu também gostaria muito de agradecer, porque eu já vinha conhecendo o seu trabalho, não é? Tanto das pessoas que eu moro ali no Viriato. Então, as pessoas ali, a gente já ouve muito falar da Aprisco. Nós temos pessoas vizinhas que estão lá. E eu fico muito feliz com o seu trabalho. E Deus me abençoe muito. Eu quero ter a oportunidade, porque eu ainda não tive a oportunidade de conhecer o seu projeto. Vou fazer o possível que eu puder para poder estar também ajudando, ou compartilhando, ou chamando pessoas, não é? Porque o que você faz realmente é maravilhoso comparado ao mundo que nós estamos hoje. Os dirigentes públicos, não é, que não olham para essas pessoas, e você já tem essa noção de olhar, não só olhar para elas, como ampará-las, alimentá-las, vesti-las. Isso já é muito maravilhoso. Dá um ofício para cada uma delas, que é o que você busca fazer também. Eu gostaria de agradecer bastante pelo seu trabalho em nome da sociedade. Sei que você não tem todo esse reconhecimento, mas eu gostaria de agradecer, não só em meu nome, como de toda a sociedade, porque o que você vem fazendo
é maravilhoso. A gente não vê isso nas ruas, porque a gente não para observar onde estão aquelas pessoas, né, para onde vão, porque alguém tem que cuidar delas. E não são as pessoas das casas, né? É você que está cuidando delas, enquanto a gente está em nossas casas, apreciamos só a nossa comida, a nossa vestimenta e não se preocupa com o próximo. E você tem essa preocupação. Muito obrigada de verdade. Palavras da doutora E Sandra. agradecer ao meu grande amigo, porque eu admiro demais esse rapaz. Não é? Muito Obrigado pelo obrigada rapaz. por tudo. Obrigado pelo A cara rapaz. de mocinha dele. Não é? Gostaria de agradecer pelas oportunidades que ele vem me dando. Eu também sou muito fã do senhor Dr. Pedro. Obrigado. Obrigada por tudo. A admiração, a recíproca, tanto por você como por doutora Ali e toda a sua família. Não é? Agradeço demais. Obrigada a todos que estão nos assistindo, a minha família também que está nos assistindo agora. E a todos. A Degoladora está assistindo. Tá. A guerreira, Os telespectadores campeã. também. Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Foi Deus. Olha, pessoal, na próxima segunda-feira estaremos aqui no Avalie Notícia, do nosso amigo Juarez, essa fera, um cara tranquilo. Olha, aqui vai um beijo para quem gostou do programa. E 2 para quem não gostou. É isso aí.